Olá mais uma vez, pessoal, sejam bem-vindos ao tópico 3, referente à semana 3 de Estatística Aplicada. Nessa semana nós vamos trabalhar as primeiras formas de organização de dados oriundos de amostragem estatística. Nós vamos dividir em duas partes. Essa primeira parte nós vamos trabalhar com Hall e com distribuições de frequências, as mais simples, chamadas de sem intervalos. Então, os objetivos dessa nossa aula são aprender a importância da correta organização dos dados para o método de pesquisa estatística e compreender os métodos de construção de tabelas e quando utilizá-las. Afinal de contas, para que serve essa organização desses dados, né? Então, os dados coletados através do processo de amostragem, eles são conhecidos como dados brutos e eles precisam ser organizados para que a gente possa percorrer a etapa de análise dos dados estatísticos. A forma mais simplificada de organização de dados é conhecida como Hall e é simplesmente uma organização crescente dos dados, do menor para o maior. Em alguns casos muito raros, a gente tem a organização decrescente. Aí seria o contrário, começaria com mais alto e iria até mais baixo, mas aqui nós vamos organizar sempre pela organização crescente. Então temos um exemplo aqui, uma pesquisa sobre o número de dependentes de cada funcionário de uma empresa que foi realizada com uma amostra de 4 funcionários. Então esse exemplo, essa amostra é um pouco mais singela para a gente aprender como é que é a estrutura do Hall. Então a amostra obtida foi um funcionário com 2 dependentes, um outro funcionário com apenas 1 dependente, um terceiro funcionário com 3 dependentes e um quarto funcionário com 2 dependentes. O rol da amostra vai ser a partir da ordem crescente desses resultados que nós obtivemos no slide anterior, né? Então, o rol igual, a gente coloca entre chaves, às vezes a gente separa por ponto e vírgula, às vezes por vírgula, mas o funcionário que tinha o menor número de dependentes tinha 1 dependente. Logo depois, na sequência, 2 funcionários com 2 dependentes cada e um quarto funcionário com 3 dependentes. Então essa é a simples organização, colocar numa ordem crescente, nada mais do que isso. Agora, quando nós tivermos um número maior de elementos, a gente começa a precisar de formas de organização mais apropriadas, tá? Que seriam as tabelas. Nada impede que a gente use o Hall para fazer uma pré-organização dos dados. É sempre útil. No método de pesquisa estatística, as tabelas, como nós conhecemos rotineiramente, elas são conhecidas como distribuições de frequências. Essas distribuições de frequências, elas podem existir na forma sem intervalos e na forma com intervalos. Nessa aula nós vamos trabalhar as sem intervalos. Na próxima semana, com intervalos, que é um pouco mais complicado. A distribuição de frequências sem intervalos, ela vai ser utilizada sempre que se tiver na amostra uma repetição dos elementos. Então, vários elementos aparecem repetidamente. Se não houver a repetição, aí nós vamos para o outro método. O outro método seria com intervalos. Então é quando na amostra não ocorre a repetição dos elementos. Então, se eles não aparecem repetidamente, aí a gente opta pelos com intervalos. Então vamos a um exemplo de distribuição de frequências sem intervalos. Então, continuando com a temática sobre a pesquisa do número de dependentes de funcionários, isso é bastante comum em algumas empresas com um número maior de funcionários, para antes de uma contratação de um plano de saúde, por exemplo. Então essa empresa tem 700 funcionários e a gente coletou uma amostra com apenas 16 resultados, que aparece aí, alguns com 1 dependente, outros com 2, outros com 0. Aqui vocês podem perceber nessa amostra que a gente tem uma boa repetição de valores. O 2 se repete bastante, o 1 se repete, o 3 se repete, o 0 e o 4 não se repete tanto, mas os outros têm uma boa taxa de repetição. Então, por esse motivo, e unicamente por esse motivo, a gente opta pela distribuição sem intervalos. Então, aqui alguns resultados.
Primeiramente, a gente pode construir o rol para facilitar o processo de construção. Então a gente vê que o valor mais baixo da amostra é o 0, e uma vez só, ele começa então a abertura do rol. O próximo número é o 1, que aparece na amostra. Ele é um pouco maior do que o 0, né? É o próximo na escala aqui de valores que aparece. E ele se repete 4 vezes, então a gente coloca ele 4 vezes dentro do rol. Na sequência nós temos os funcionários com 2 dependentes, que se repetem 5 vezes. Os funcionários com 3 dependentes, que se repetem 4 vezes. E os funcionários com 4 dependentes, que se repetem 2 vezes, tá? Mas já temos aí o rol construído para nos auxiliar na construção da distribuição de frequências. Então o primeiro passo foi a organização do rol, para nos ajudar. O segundo passo, na verdade, que seria o primeiro da etapa das tabelas, né? Seria a criação das classes da distribuição de frequências. O que são classes? São as categorias que apareceram dentro da amostra. Então, no caso, o número de dependentes. Então, nesse caso daqui, quais são os valores que aconteceram dentro do rol? Aconteceu o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Eles vão dar origem às nossas categorias dentro da tabela. Então, nós construímos uma tabela assim, com 2 colunas. Uma linha principal lá em cima, que seria o que vai ser demonstrado em cada coluna. Na primeira são as classes. E nós vemos ali justamente as classes que apareceram dentro do rol. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. A partir dessa definição das classes, que é o passo principal, a gente deve, na segunda coluna, contabilizar o número de vezes que cada classe se repete dentro da amostra. A gente chama de F minúsculo I, e o nome é uma frequência, né, já que o nome da tabela é distribuição de frequências. Essa primeira frequência é conhecida como absoluta simples, e simplesmente se faz a contagem de vezes em que a categoria se repetiu dentro da amostra. Então, nesse caso aqui, se vocês quiserem puxar lá a amostra, nós tivemos uma vez o 0 aparecendo, 4 vezes o 1 aparecendo, 5 vezes o 2 aparecendo, 4 vezes o 3 aparecendo e 2 vezes o 4 aparecendo. Também é comum destinar uma célula para o resultado da soma de cada coluna, para cada frequência que a gente vai trabalhar. Essa célula também é chamada de somatório ou de total, e tem aquele símbolo grego ali de epsilon, que é um símbolo que nos remete à soma. Isso na área de ciências exatas. Então a gente coloca ali embaixo das classes o símbolo, porque não faz sentido a gente somar as classes, então ali a gente não coloca o total. Mas o total daquela frequência absoluta simples, o total dela sempre tem que ser o tamanho daquela amostra que a gente estava tratando. Como tinha 16 elementos, então o total tem que fechar 16. Então, só para revisar, para reforçar, o F minúsculo I, chamado de frequência absoluta simples, é a frequência que vai indicar o número de ocorrências de cada classe na distribuição de frequências. A gente tem uma segunda frequência, que é conhecida como relativa simples, é F minúsculo RI. Então, cuidado quando a gente falar que é o F minúsculo, porque a gente também vai ter na próxima aula F maiúsculo, tá? Que tem um outro significado. Mas essa frequência relativa simples é uma frequência que indica a representatividade em percentagem de cada classe. Então ela é mostrada em percentual. A fórmula nunca é muito bonita, né? Mas a gente pega a frequência da classe e divide pelo total daquela frequência. Vamos dar uma olhada no exemplo agora para ver como é que isso funciona na prática. Então, naquela tabela do exemplo que a gente estava calculando, a categoria 1, que era de quem não tinha nenhum dependente, os 0 dependentes, tinha aparecido um funcionário, né? Então, ele é 1 dentro dos 16 funcionários consultados. Então, a gente faz 1 dividido por 16. Ele dá 0,06, usando duas casas depois da vírgula. E se eu multiplicar por 100, eu posso representar como 6%. Tá? Então, essa é a representação percentual para a primeira linha.
Na segunda categoria, que a gente vai calcular o FR2, eu tenho 4 funcionários com um dependente. Então são 4 funcionários dentro dos 16 consultados. Essa divisão dá 0,25, multiplicando por 100 dá 25, e como eu multipliquei por 100, eu tenho que colocar a porcentagem. Na terceira classe, que eram os funcionários que tiveram 2 dependentes dentro dos consultados, foram 5 que apresentaram 2 dependentes dentro dos 16. Divide um pelo outro, a gente vai obter 31% para a terceira categoria. Na quarta categoria eram os funcionários com 3 dependentes. Foram 4 funcionários nessa situação, dentro dos 16. Divide um pelo outro, multiplica por 100, dá 25% dos funcionários. E na última categoria eram os funcionários com 4 dependentes. Foram apenas 2 dos 16. Então divide um pelo outro, 2 por 16, multiplica por 100 e se consegue os 13%. Esses valores que foram destacados no slide anterior são os resultados para se criar uma segunda coluna de frequências ao lado do que a gente já tinha construído. Então F minúsculo RI, 6% dos funcionários não têm dependentes ou têm 0 dependentes, 25% dos funcionários têm 1 dependente, 31% dos funcionários têm 2 dependentes, 25% têm 3 dependentes e 13% dos funcionários têm 4 dependentes. A soma disso tudo, para quem lembra das percentagens lá no ensino fundamental, no ProEja, é que tem que fechar 100%, que é o todo, né? Que seria o todo que foram consultados na amostra, os 16. Ok? Então a gente tem alguns exercícios para fazer, já tem as resoluções dos exercícios para vocês poderem saber quais são os resultados obtidos, né? Quais os resultados que têm que ser obtidos. Consulte os exercícios do seu curso. Qualquer problema, vocês podem me mandar um e-mail, mas eu prefiro que vocês mandem a dúvida lá no fórum mesmo. Lembrando que nenhuma dúvida é básica demais, tá, pessoal? Se é uma dúvida é porque a gente tem que solucionar. Também a gente tem a avaliação da semana. Em geral vão ser 2 questõezinhas bem rápidas, tá, pessoal? Então é só para poder comprovar que vocês estiveram ali, passaram pelo material, comprovar que vocês participaram aí dessa semana de atividades. Bons estudos para todos vocês. Na próxima semana a gente dá uma olhada nas distribuições de frequências com intervalos. Ok? Um abraço e até lá.